Olá, meus queridos alunos. Agora eu quero falar a vocês um pouquinho, dentro da disciplina de marketing de gestão de qualidade, sobre o que é gestão de qualidade e com algumas normas técnicas de trabalho. Sendo assim, eu quero falar com vocês sobre essa ideia de gestão. Mas essa ideia de gestão, qualidade, vamos pensar em qualidade. O que é qualidade? O que a gente entende por qualidade? Qualidade é tudo que a gente quer experimentar de que é bom, né? Que tem um proveito de efetividade, né? Então a gente diz que qualidade é tudo que é bom, que é eficiente, né? Que é satisfatório. Nós entendemos que é qualidade. Por exemplo, você comer uma boa comida, né? Você diz assim, poxa, que comida de qualidade, né? Então, essa é a ideia de qualidade. Dentro do processo de gestão de qualidade, processo empresarial, a ideia de gestão de qualidades ela é exatamente exercer eficiência no serviço que está propondo a fazer, tanto no serviço como também no produto que precisa fazer. Então, a ideia de produto e serviço ela está ligada em ambas as coisas. Professor, não entendi. Vou dar um exemplo. Você vai para uma lanchonete, você avalia o atendimento de qualidade, tanto o produto também de qualidade. Então, ambos a gente avalia tanto o produto como o serviço, a qualidade do atendimento e a qualidade do produto, ok? Então, a ideia de qualidade está relacionada a essa interferência, né, que relação a desempenho, a confiança, a, a a ideia de como é bom, ser satisfatório e assim por diante. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso dentro dessa visão técnica, né? E existem algumas normas técnicas que nós vamos falar um pouquinho para frente, a maioria delas são os ISOs, né? E eu vou deixar para falar isso dentro da aula, que são diretrizes para que possam garantir a qualidade e dar também encaminhamento de como a gente pode dizer que é uma coisa de qualidade. Como assim? Vamos pensar, a gente para dizer que uma coisa é boa ou não, a gente tem que ter uma referência, uma norma, né? E essa referência eu posso dizer se é boa ou ruim. Exatamente isso que as normas técnicas ela têm como prioridade estabelecer. Então vamos lá. O que é qualidade? Qualidade é o grau em que o produto ou serviço satisfaz os requisitos e expectativas, né? Em termos geral é isso. Na logística, por exemplo, a gente fala assim, entregar o produto certo. É uma qualidade? Sim. Entregar no prazo certo. Qualidade? Sim. Boas condições, menor custo, tudo isso está envolvido a qualidade. Então, qualidade está envolvido em todos esses processos de gestão. Então, se você tem um grau de produto ou serviço que satisfaz requisitos ou normas, vamos botar assim, e expectativas, nós podemos dizer que é qualidade. Ok? Então vamos lá. O que são normas técnicas? Vamos lá. Então, normas técnicas nada mais é do que documentos que definem regras e diretrizes para os produtos e processos. Digamos, é um caminho de o que é bom, como é bom. No Brasil, nós temos algumas regras, né? Por exemplo, nós temos uma instituição que gera algumas regras de alguns procedimentos, que nós chamamos de ABNT. O que é a ABNT, professor? É a Associação Brasileira de Normas Técnicas, senão já está falando, né? Então, ele é responsável, por exemplo, de estabelecer padrões de trabalhos acadêmicos ou cursos técnicos, trabalhos científicos, assim por exemplo. Né? Geralmente, estão relacionados muito à documentação, né? E aí nós temos normas, né, de apresentações, né? Também normas de execução de trabalhos, de serviços, que é a BNT, que nós vamos chamar de NBR, e normas do Brasil, né? Então, essa instituição no Brasil, ela tem uma função de normatizar alguns fatores. E nós temos que mais foco dentro do processo de gestão de negócios, que é o nosso caso, que é a ISO, quer dizer, Internacional, eu não vou falar muito inglês, né? Internacional Organização de... Então, essa ideia de ISO, quer dizer,
essa abreviação em português quer dizer Organização Internacional de Padronização, né? Tradition, né? Padronização. Perdoe pela minha falta de domínio no inglês. Mas a ideia da ISO nada mais é do que uma instituição internacional que rege no mundo inteiro padrões de comportamentos e principalmente de qualidade, tá bom? Que nós chamamos de ISO 9000 e ISO 9001. São as duas ISO. Nós vamos falar isso lá na frente, ok? Então, essas instituições, a Nacional, a BNT e a ISO, principalmente para nós, elas vão dar diretrizes para a gente, dando certificações ou autorizações de uso para dizer que uma coisa tem qualidade ou não. Então, eu coloquei essa tabela aqui como uma evolução da qualidade com a medida do tempo, né? Primeiro nós temos lá em 1930, né, com a ideia da a fase da inspeção. Então, se olhava e se inspecionava e verificava para detectar os defeitos, né? Então, geralmente a verificação ela acontecia no final do processo, tá bom? Nós chamamos de período da inspeção. Então, a inspeção ela estava muito alta. O que é inspeção? É verificar, olhar, né? Geralmente olhava se estava com defeito, alguma coisa assim. Já no década de 40 anos 60, teve mais o controle de carga qualidade, ou seja, tem um padrão um pouquinho para corrigir defeitos, né? Uso de estatísticas, uso de normas e números para ter controle. Ó, tantos por cento está vindo certinho, outros está vindo errado e tal. Já em 1970 e 80 já vê sobre a garantia de qualidade, para prevenir defeitos, né? Já são padrões, já documentações, já treinamentos para poder evitar defeitos. E aí já atualmente nós entendemos que isso muito na cultura oriental vindo para nós, é essa questão de gestão de qualidade total, o TQM, que é qualidade total, tá bom? O que é isso? Ela abrange todos eles, né? A inspeção, o controle, a garantia, prevenir, né? Ela é uma melhoria contínua, ela não tem somente um aspecto. Ela abrange não somente o produto, mas todos os efeitos que ela está envolvida, né? Desde o serviço, desde o produto, desde a caracterização do trabalho, assim por diante. Então, entende-se que a qualidade total não é só um produto em si, vários fatores, que é exatamente o que nós entendemos hoje, ok? Então, a ISO 9000 é exatamente o padrão que nós temos de qualidade. Como eu falei, o que é isso? O que é ISO? ISO é uma padronização internacional. E existem esses números para saber qual tipo de padronização está se referindo. A ideia da ISO 9000, ela tem uma característica bem definida, que engloba vários ISO, né? ISO 9000, ISO 9001, ISO 9004, assim, são uma cama de ISOs, né? De produtos, né? Então, de forma geral, ela está muito relacionado à melhoria de qualidade de serviço, né? Então, a ISO é a ideia dessa ideia de serviços e produtos com relação ao foco do cliente. Então, nós temos o primeiro princípio da família do ISO, né? ISO 9000, foco no cliente, né? Atender os prazos, reduzir os erros, entrega e rastreabilidade, né? Eu coloquei isso aqui, rastreabilidade, focando na parte logística, né? Liderança envolve gestão, melhoria de processos, engajamento de pessoas, né? Ideia de pessoas trabalhando ali, treinamento, operadores de treinamento de pessoas, no caso logística, né? Treinamento de operadores de motoristas, assim, então, sendo treinados e engajados. Abordagem de processos, mapeamento de etapas, recebimento, armazenamento, expedição, tudo está voltado para a gestão de logística, tá certo, gente? Mas isso é aplicado em todos, tá bom? Em todas as áreas. Melhoria contínua, né? O tempo todo está melhorando. Os indicadores, né? Que tem indicadores, é saber se está melhorando ou não, que é números de métricas, já falamos isso aqui. Tem, por exemplo, o indicador tempo de carga, índice de avarias e assim por diante. Tomar a decisão baseada na evidências, ou seja, não no achismo, né? Olhar e tomar decisões de forma adequada. Como nós fazemos isso? Através de uso de relatórios, checklist e auditorias constantes, inventários que vão me ajudar a tomar melhores decisões. E o último, gestão de relacionamentos, perdão, que é exatamente a parcerias de transportadores e fornecedores que nós temos. Ok?
Então, é isso, gente. Foi fundado em 1947, em Genebra, Suíça, e ela se reúne já lá em mais de 160 países. Ela cria normas globais de qualidade, segurança, eficiência. Então, a palavra ISO, né, vem da palavra ISO, igual, padronização mundial, né, garante a compatibilidade e a confiabilidade internacional, ou seja, tem um padrão geral, né, se cada um faz na sua cabeça. Então, por isso é importante a ISO. Então, quais são as principais regras de norma logística voltando ao ISO, tá bom? E aí eu vou falar algumas aqui. Primeiro, o ISO 9001, que nós chamamos de gestão de qualidade. Então, o ISO 9001, ela tem uma finalidade muito interessante, né? Ela é uma norma internacional que tem como requisito o sistema de gestão de qualidade, que nós vamos chamar de SGQ, tá bom? Ou eficaz. Então, a ISO 9001 é uma norma que fornece diretrizes e requisitos para uma organização implementar um sistema de gestão de qualidade, né, que ainda atenda às necessidades dos clientes e outras interessadas. Alguns requisitos da ISO 9001, por exemplo, é a organização da empresa, né, como está a organização, as lideranças, né, visão clara, objetivo, planejamento, suporte, né, operações, saber planejar, executar, controlar os processos, avaliar o desempenho e um sistema de melhorar os processos constantes, né? Essa é a ideia. E aí, quando a empresa ela tem essa ideia, ela tem uma certificação, tem uma auditoria dessa organização mundial, como todos eles, e vão lá verificar se tem esses pré-requisitos e certificam, né, a empresa. Algumas empresas, por exemplo, para prestar serviços, elas precisam ter certificações. Por exemplo, a Vale, ela exige, por exemplo, que tenha a certificação ISO 9001 para poder participar de licitações. Tá bom? A ISO já 14001, né, ou 14001, ela está muito voltada para a gestão ambiental, né? É uma norma que fornece diretrizes e requisitos para as organizações implementarem um sistema de gestão ambiental e minimiza os impactos ambientais negativos e maximiza os impactos positivos, né? Principalmente com relação a essa ideia de um meio ambiente, né? Então, é uma fomentação com relação a isso. A ISO 45001, uma qualidade ambiental, já está relacionada à saúde e segurança, principalmente com relação a colaboradores, né? É uma norma que fornece diretrizes e requisitos para organizações implementarem sistemas de gestão de saúde e segurança ocupacional, ou seja, segurança do trabalho, que minimizam riscos e maximizam a segurança e saúde dos trabalhadores, né? Por exemplo, acidente de trabalho, EPI e assim por diante, para que possa reduzir os acidentes e doenças e, consequentemente, melhorar a imagem da empresa e a eficiência com relação aos trabalhadores. Eu coloquei essa ISO aqui porque é uma ISO muito importante para a logística, que é o ISO 28000, né? O que é isso? A ISO ela estabelece uma norma, diretrizes e requisitos de implementação de sistema de gestão e segurança na cadeia de suprimento. O que é a cadeia de suprimento? São fornecedores e pessoas que estão dentro do sistema, desde o produto inicial até o cliente final, que fazem parte desse processo de envio desse produto, ou, por exemplo, também de fabricação desse produto, né? Já falamos muito sobre isso. Então, a ideia da ISO 28000 é exatamente trazer segurança nessa relação, né? Então, para que serve isso? Para poder ter uma regulamentação, né? Um processo que envolve auditoria, saber quais são as pessoas que estão envolvidas e fazer essa interligação de informações, né? Para poder ter mais segurança nos fornecimentos de um produto. E o último é o NBR, né? Já está relacionado à ABNT, né? Por exemplo, a, a NBR é uma identificação de produtos perigosos, né? É uma ideia de, por exemplo, estabelecer padrões de segurança para poder movimentar produtos de transporte rodoviário para produtos perigosos. Por exemplo, gasolina é um produto inflamável e perigoso.
Então, para poder fazer essa transação, existem normas que a INBR 75000 estabelece como um produto perigoso e regras para poder estabelecer esse transporte. Então, é uma norma até que define os requisitos para a identificação de produtos perigosos em veículos de transporte rodoviário, incluindo sinalização, rotulagem, documentação necessária, transporte seguro e assim por diante. Ok? Então, nós falamos alguns ISOs e algumas normas mais comuns. Eu quero falar um pouquinho sobre o ciclo PDCA da ISO 9001, que é de qualidade, né? 9001, está relacionado à qualidade, que nos ajuda a ter esse processo, né? E existem várias maneiras de fazer esse processo de gestão de qualidade. Um desses é o ciclo PDCA, né? Nós vamos falar mais na frente alguns outros, mas é o mais comum. O que é PDCA? Quer dizer, planejar, executar, verificar e agir. Isso em todos. Eu coloquei aqui como uma relação também logística, né? Por exemplo, planejar rotas, prazos, executar qual o transporte, verificar quais são os resultados desse transporte, desse serviço, e agir, que é melhoria e treinamento constante para poder melhorar. Então, por isso que coloquei cada um. Por exemplo, o planejar, identificar os problemas, as oportunidades e melhorias. Estabelecer metas e indicadores de desempenho e definir planos de ação para agir com os objetivos. Então, um exemplo bem claro. O planejar a redução de perdas e armazenamento. Eu tenho que fazer esse planejamento. Vou fazer esse PDCA nesse tipo de coisa. Tá bom? Então, vou planejar. Como é que eu vou reduzir perdas e planejamento? Vou planejar, identificar os problemas, estabelecer metas, definir os planos para poder fazer. O D já vem de executar, né? Colocar um plano em prática. Se eu planejei lá, aqui eu vou colocar em plano. Colocar em plano em prática. Treinar os colaboradores na aplicação dessas ações e coletar os dados durante o exercício da execução. Por exemplo, aplicar novas rotinas de conferência e recebimento de mercadorias. Então, aqui eu estou colocando já a execução daquilo que eu planejei para poder evitar perdas. O C é o verificar, é monitorar e avaliar os resultados obtidos, né? Nesse caso, nós vamos comparar os resultados que nós fizemos na etapa anterior e verificar se nós conseguimos fazer isso, né? Identificando as causas de desvios, o que deu certo e o que não deu certo. Por exemplo, verificar se as perdas realmente diminuíram após a nova rotina. Então, estou verificando para saber se está acontecendo igual. E o último é o agir, que é o A, que é a padronização de melhorias obtidas. Então, por exemplo, corrigir falhas. Caso eu não conseguir atingir a norma, ou eu vou ter que fazer uma nova reajuste para poder conseguir essa meta, né? E reiniciar um novo ciclo, né? Geralmente esse ciclo de PDCA não é só fixo, né? Eu vou lá planejar novamente, executar novamente, verificar novamente e agir novamente. Um exemplo, formalizar novos procedimentos e treinar equipes para que essa correção seja contínua, ok? Então, na aplicação logística, nós podemos utilizar o PDCA, por exemplo, né, recebimento, na armazenagem, né, os 5S que nós vamos falar para frente, na expedição, e no transporte, nós podemos aplicar todo esse sistema de qualidade nessas áreas. Área de recebimento, área de armazenagem, área de expedição e área de transporte, de forma individualizada e integralizada. Então, a gente vai falar, eu vou falar um pouquinho aqui, mas eu vou ter aulas só específicas falando sobre isso. Nós falamos sobre PDCA, mas nós temos o 5S, que é a organização de limpeza, a diagrama de causa e efeito, e é o QPI, que nós já falamos um pouquinho aqui, isso exatamente é uma avaliação de produtividade, tá bom? Eu estou deixando um exercício para vocês aqui e eu gostaria que vocês entregassem para mim. Vou tentar explicar para vocês. São 4 questões. Explique com suas palavras o que significa qualidade no contexto logístico e como ela impacta na satisfação do cliente. Quais são os principais princípios da gestão de qualidade, segundo o ISO 9000, que nós já falamos. Escolha 2 desses princípios e descreva como podem ser aplicados em um armazém ou no centro de distribuição. O que é ISO? Explique para mim. E por que as suas normas são tão importantes para empresas que atuam no setor logístico. E descreva o ciclo PDCA e dê um exemplo de como ela pode ser utilizada para melhorar um processo de transporte de mercadoria. Então, boa aula e até a próxima.